Estamos na reta final das convenções partidárias para as eleições de outubro. Partidos estão em ampla movimentação em busca da definição de chapas e alianças. Quem também se movimenta são os institutos de pesquisa. Nos últimos dias, vários levantamentos estão sendo divulgados para as disputas ao governo de Minas, ao Senado Federal e também à presidência da República. Para dar um panorama geral sobre alguns dos mais recentes números, conversa conosco no Mundo Político de hoje, Adriano Cerqueira, cientista político e diretor do Instituto Giga. Adriano, obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Ô Adriano, vamos começar falando então dessa pesquisa recente aí, divulgada pelo CNT-MDA para o governo de Minas. Pesquisa essa que mostra então uma liderança de Antônio Anastasia do PSDB, né, com 21,5%, seguido por Fernando Pimentel do PT com 13,3%, Márcio Lacerda do PSB com 9,7% e Romeu Zema do Novo com 3,2%. Os números estão aí na nossa tela. O que a gente pode avaliar para começar essa conversa sobre essa pesquisa, esses dados apresentados aí na CNT-MDA? O que mais assim transparece, né, de evidência assim até relevante mesmo, né, de ser analisado, é como que dois candidatos de partidos tão tradicionais e fortes, né, na política de Minas, um que já foi governador de Minas, atualmente senador, o outro que é atual governador de Minas, antes foi ministro de Estado e também prefeito, né? Estou falando do Anastasia e do Pimentel. Juntos, nessa pesquisa, eles têm 34%, 35% dos votos. Um terço. É um terço. Uhum. Então, assim, eles são muito conhecidos. Uhum. Né? Então, há uma evidente recusa com o nome deles. Isso é um dado muito preocupante para as campanhas desses partidos. O Lacerda do PSB vem com um número bom, 10%, eu estou falando 10% arredondando, 9,7%, 10% acho que fica mais fácil de compreender. 10 para 13,3% do Pimentel está na margem de erro. Então, tecnicamente, há um empate entre Lacerda e Pimentel no segundo lugar. Né? Então, esse dado pode ser até um pouco animador para o Lacerda, apesar do estilão dele, né, que não ajuda muito a ganhar voto, mas aí tem que ver como que a campanha vai ser feita. E o Zema, novo, do Partido Novo, 3% já. Impressiona esse desempenho? Me impressiona, assim, é um dado até interessante. Eu imaginava lá com 1% e tal, 3% já começa a aparecer, né? Tá na primeira tela, né? Então, assim, é um potencial que pode crescer, não sabemos, vamos ver como é que vai ser a campanha também do Partido Novo, como é que vai ser o próprio candidato. Ele certamente é pouco conhecido, está começando a ficar mais conhecido, e vai depender muito da campanha dos deputados também no Senado para ver se ele consegue algum arranque. Mas dos principais a gente vê que os 3 primeiros nomes têm aí 45%, né, dos votos. Né? Eu acho um dado um pouco preocupante mesmo. Bom, temos aí na sequência dos dados, né, da sequência dos candidatos aí na pesquisa, Rodrigo Pacheco, do Democratas, aparecendo aí com 2,4%, não é isso? João Batista dos Mares Guia, da Rede, com 2%. E aí os votos de brancos nulos, 28,1% e indecisos, 19,7%. Sobre essa segunda metade aí da pesquisa, o que a gente pode destacar, Adriano? A gente vê duas figuras conhecidas, né? O Pacheco, né? Apesar de ser relativamente novo, ele teve uma carreira meteórica, né? E se tornou hoje uma figura conhecida. Ele tem um potencial de crescimento também, por não ser tão bem conhecido pelo eleitorado, então ele tem um potencial de crescimento. O Mares Guia é um pouco uma incógnita, porque ele já foi mais conhecido, disputou eleições aqui, sumiu, né, no bom sentido, né, se afastou e retornou agora pela Rede. Ele vai depender muito da atuação da Marina, né, para poder voltar a ter aquele crescimento que outrora teve. Então, a disputa em Minas ficou interessante. A gente tem nomes que têm um potencial de crescimento bastante relevante para incomodar, né, quem hoje está com mais voto. Brancos e nulos e indecisos, a gente está falando aí de 48%. Né? Praticamente metade do eleitorado nessa situação. Metade do eleitorado. Que é uma situação de momento, Adriano, por ser muito inicial ainda, ou isso aí deve permanecer nesse patamar? É normal, antes de começar a campanha, em algumas circunstâncias eleitorais, até do passado, você ter esse potencial, esse número. Só que a gente está falando de duas candidaturas muito conhecidas. Né?
de dois partidos que já estão há décadas no poder aqui em Minas. Então, eu acho que o que está aparecendo não dá diferente, ou seja, nesses 40% de indecisos e brancos e nulos, a gente pode dizer que há um percentual que não vai participar da eleição, não vai. Né? Aqui em Belo Horizonte, na última eleição municipal que o Calil foi eleito, 38% do eleitorado se ausentou. Abstenção, brancos e nulos. Não votou no segundo turno. 38%. A gente está com 48% nessa situação. Será que a gente vai ter esse número forte de gente que não vai opor? Se houver uma forte abstenção, quem está na frente hoje se beneficia. Se houver uma conquista, uma migração dessa metade do eleitorado para os demais candidatos, então aí a gente vê que a eleição pode ter uma reviravolta bastante dramática. Então a eleição vai ser muito emocionante, pode ser muito emocionante a depender de como vai ser feita a campanha. Bom, então esse dado de branco, nulo, indeciso pode ser um alerta mesmo para esses partidos maiores, principalmente, né, os que estão aí na frente. É um grande alerta, com certeza. No caso, na sua leitura, Adriano, a situação do governador Fernando Pimentel hoje com 45% de avaliação do seu governo como ruim ou péssimo, é insustentável ou passível de ser revertida ao longo da campanha? É passível de ser repetido ao longo da campanha. Lembrando que essa campanha é curta. Lembrando que vai começar daqui a pouco. Então, assim, é dramática a situação do Pimentel. Porque ele já deveria estar recuperando a sua imagem. Eu vou rapidamente lembrar o Lula, quando foi abatido por aquelas denúncias do Mensalão, isso foi em final de 2005, ele teve todo o primeiro semestre para recuperar a sua imagem. E conseguiu ganhar as eleições em 2006 por causa disso. Mas ele teve todo o primeiro semestre se preparando, parecendo muito. O Pimentel está começando agora a eleição já com essa rejeição alta. E isso está repercutindo na intenção de voto dele. Eu acho dramática a situação do Pimentel. Tem chance? Tem, mas assim, está muito difícil. Agora, voltando à questão dos brancos, nulos e indecisos, aí chegando próximo à metade do eleitorado, nessa pesquisa pelo menos, em se confirmando as candidaturas de Anastasia, Pimentel, Márcio Lacerda, isso significa que todos eles chegam competitivos, com possibilidade de vencer essas eleições? Eu diria que hoje, como está, as chances desses três, em especial do Anastasia e Pimentel, se muitos desses indecisos continuarem repulsando o cenário político e saírem fora. Eu acho muito difícil eles conseguirem reconquistar essa metade que não está votando neles, porque são muito conhecidos. Pode conseguir? Pode, mas assim, hoje a probabilidade maior é essa. Então eu contaria, esse daí pode estar contando assim, não, vamos ter 30% aí, 35% não participa, a gente tem chance de ganhar. Os demais, eles têm um desafio de atrair essa metade do eleitorado que está indeciso ou não quer votar em ninguém para eles, porque aí é um número suficiente para colocar qualquer um daqueles três em situação de disputar o segundo turno, até mesmo, excepcionalmente, até ganhar no primeiro turno. Né? Eu acho que esses outros nomes poderiam, por exemplo, surfar numa onda de terceira via, de fugir da polarização PT, PSDB. Exatamente. A terceira via tem altíssimo potencial hoje aqui em Minas. Mas o problema da terceira via é realmente convencer boa parte dessa metade do eleitorado que eles são uma terceira via válida, porque a tendência é que muitos realmente não votem em ninguém. Adriano, vamos passar um pouco para o Senado agora. Também pesquisa CNT-MDA, que foi divulgada aí dia 31, né, 31 de julho. Aí temos na dianteira a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, com 21,5%, né? Aécio Neves, do PSDB, com 15%. O jornalista Mauro Tramonte, do PRB, 10,6%. E Josué Alencar, do PR, 10,4%. O que a gente pode destacar desses primeiros nomes aí do Senado? De novo, aquela análise que eu fiz para Pimentel e Anastasia. A gente vê Dilma Rousseff, do PT, e Aécio Neves, do PSDB. Olha, Dilma Rousseff, presidente da República, reeleita, né? O Aécio Neves, governador 2 vezes aqui, atual senador, ganhou a disputa contra a Dilma. Os dois juntos têm 37% dos votos. É um quadro muito semelhante. Muito semelhante, governo, né? Ou seja, eu acho que o que restou de eleitorado tucano e petista está votando neles, que é 1/3 desse eleitorado, né? Então, é um recuo dramático, principalmente para a Aécio, 15%, ele está quase que em empate técnico com o Mauro Tramonte, que o Mauro Tramonte está com 11%, ele com 15%, diferença de 4 pontos. Na verdade, tecnicamente, a gente pode falar que há um empate técnico aí entre o Mauro Tramonte com o Aécio Neves. O Mauro Tramonte é bem menos conhecido que o Aécio Neves, então
Então hoje eu diria que as chances do Mauro crescer na disputa são muito boas, porque já está bem posicionado. Tem também o Josué Alencar, que é relativamente novo, está com 10% das intenções de votos. Então, assim, pode os dois, Mauro Tramante e o José Alencar, ultrapassarem Dilma Rousseff e Aécio Neves? Pode. Né? Vai depender muito de como que os que não estão ainda escolheram candidatos vão se posicionar. Agora, a gente tem também a possibilidade, muito tem se falado, do Aécio não estar nessa disputa, né? Isso, de que forma que isso movimentaria esse tabuleiro aí do Senado? Aí vai depender de como ele vai se comportar na disputa, porque o Aécio Neves hoje provavelmente é um apoio que mais tira voto que propriamente coloca. Ele, inclusive, não foi à convenção no último final de semana do partido. Né? Aqui a gente fala daquele apoio nocivo, né? No sentido assim, que tira mais voto que agrega. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é um grande político, né? Tem uma longa história, um grande, tem uma boa habilidade de bastidores. Ele apoiando algum candidato, sem aparecer muito, pode sim ser muito favorável a esse candidato. Então vai depender muito da movimentação do PSDB com Aécio Neves no Senado, para onde vai esse apoio. Que aí sim você pode ter um crescimento bastante substantivo de um dos candidatos. E na sequência aqui do Senado temos nomes bastante próximos, né? Temos aí, como você até já comentava, o Carlos Viana com 7,7%, João Moraes do PCdoB com 7,5%, Rodrigo Paiva também do Novo aí aparecendo com 5,7% e o Diniz Pinheiro do Solidariedade 4,3%. Aí está bem embolado, né, Adriano? Está bem embolado. E se a gente for pensar que quem está com 10 pontos percentuais, ele está em empate técnico, por exemplo, com quem está com 8%, que é o Carlos Viana, né? E também a João Moraes com 8%, ou seja, a João Moraes com 8%, a magia da pesquisa me parece que é 2 pontos percentuais, ela pode chegar até 10%. Né? Então você vê, essa terceira posição está muito bem disputada. E o Rodrigo Paiva, que é um nome desconhecido, vamos colocar assim, do Partido Novo já está com 6%, que é um dado impressionante. É bem expressivo. É bem expressivo. Para esse momento inicial da campanha, que pese a gente está há 2 meses aí só da disputa. Mas aí a gente vê assim, talvez a marca Partido Novo já esteja funcionando para tornar mais conhecidos esses candidatos. Vai ter muita campanha que eles forem fazer, mas assim, no caso do Partido Novo, vai ter que haver uma ligação muito boa entre o Senado e o governador para que eles possam ter alguma possibilidade de crescimento. Eu ainda acho que na legislatura estadual talvez eles tenham um resultado mais expressivo, mas é impressionante essa informação, ou seja, a terceira via pode estar de alguma forma sendo disputada dessa forma. E o Diniz Pinheiro com 4% também é baixo, tal, mas ele é mais conhecido. Pois ele está patinando nesse... Pois talvez até um dado para pensar se vale a pena continuar nessa candidatura, porque era para estar melhor, né? Ele não é um lúcio desconhecido, né? Enfim, uma figura, o partido dele também não é tão assim desconhecido. Aí a gente vê as dificuldades, né, que essas eleições estão colocando para alguns partidos. É interessante você falar de repensar, porque está tudo em aberto ainda. Está tudo em aberto, com certeza. Temos aí ainda mais uma tela para Senado, né, com os nomes aí de Bruno Siqueira, do MDB, com 3,9%, e Jaime Martins do PROS, 3,6%. Aí temos também votos brancos e nulos, né? Tem aí a questão de primeira e segunda opção, né? Porque são dois senadores eleitos esse ano, né? A primeira opção 22,7%, a segunda 27,5%, e indecisos, primeira opção 20,9% e segunda opção 38,4%. O que esses números aí indicam, Adriano? Dos candidatos que estão aqui de potencial, eles realmente vão ter que nadar muito ainda. Mas aí a gente vê esse outro lado. Na primeira opção, a gente tem 43% aí que não optar por nenhum dos candidatos. Na segunda opção, a gente tem um número muito mais expressivo, que chega a 66%. Ou seja, o senador em segunda opção, 66%, ou é branco e nulo ou é indeciso. Realmente então, o segundo senador tem assim, não está definido nem um pouco. Tem a ver com desconhecimento do próprio processo, até da questão de eleger 2 senadores, e não só com rejeição propriamente dita a candidato? Sim. O Senado não é tão presente assim, né? Então, um dado que a gente tem que lembrar bem é o esforço cidadão
que cada cidadão vai ter, que o eleitor vai ter quando for votar. Ele vai ter que digitar deputado estadual e confirmar. São 5 números, confirmar. Depois, deputado estadual, 4 números, confirmar. O federal, né? 4 números. Pois é, o federal. Depois, o governador, 2 números, confirmar. Depois, senador, 2 números, confirmar. 3 números, né? Senador. Exatamente. E aí, finalmente, você tem o presidente. Então, é muita, dá 29 teclados, 28 teclados aproximadamente. É um número muito grande, as siglas vão ser relativamente grandes. Então, isso indica que está muito em aberto a opção do Senado ainda. E apesar de estarmos para começar, e temos nomes fortes disputando, mas você vê como que estão atraindo pouco a atenção do eleitorado, né? É como eu falei, 40% na primeira opção e 68% na segunda. Só para a gente fechar Senado e passar para a presidência, então essa liderança, digamos assim, de Dilma Rousseff hoje, e do próprio Aécio com 15, que também a gente não sabe se vai concorrer ou não, mas Dilma não tem eleição garantida, né? Não, ninguém tem. E é uma avenida realmente em aberto e aí realmente isso vai depender muito de como os partidos vão posicionar essas candidaturas e a campanha também, né? Como é que vai ser feita. Adriana, agora a gente passa então para a análise do cenário de presidente. Temos aí uma pesquisa recente da Vox Populi, ela mostra Lula com 41%, Jair Bolsonaro em segundo com 12%, né? Ciro Gomes do PDT 5%, Marina Silva da Rede 4%. Bom, primeiro a gente tem esses dados e também tem uma grande diferença com relação a outras pesquisas. Primeiro eu gostaria que você comentasse assim, essa persistente liderança de Lula nos diferentes cenários onde ele aparece e também essa diferença que a gente viu aí, por exemplo, de outros institutos, essa diferença variando de 12 a 29 pontos percentuais, como é esse caso dessa pesquisa. O que explica isso? A presença do Lula é porque ele... o Lula, né, é uma grande liderança, foi presidente 2 vezes, é uma figura simpática para boa parte, né, do eleitorado, e ele nesses últimos meses, né, até anos, ele andou fazendo uma campanha vigorosa, né, em torno do nome dele e tal. Então, essa média de 30% que ele consegue de intenção de votos deve-se muito a isso. Ele é muito conhecido, 99% dos respondentes de qualquer pesquisa falam que conhece ele. É um número bastante expressivo. Esse resultado na pesquisa CUT Vox Populi deve-se muito ao questionário, né? O questionário, geralmente quando você faz a pesquisa, você identifica socioeconomicamente o respondente no questionário e se você quer pegar a intenção da agora de voto, você começa já perguntando. Intenção espontânea de voto ao presidente e depois é estimulada. Só que a metodologia dessa pesquisa CUT Vox Populi é diferente. Eles começam perguntando como que a pessoa está se sentindo na vida, se a vida está boa ou não. Depois se acha que desde que o Temer sumiu, a vida dele melhorou e da família melhorou ou não. Aí pede a avaliação do governo Temer. Aí pede depois para avaliar os últimos presidentes, quem foi o melhor presidente do Brasil, aí vai de Sarney até, né, o Temer. Traça todo um contexto antes da pergunta. Todo um contexto, e perguntando assim, como que a pessoa, se ela acha que o governo Dilma foi melhor, pior ou igual ao governo Temer. Aí depois de toda essa mexida na memória do respondente, vem com a espontânea de voto. Aí, só que depois da espontânea de voto não vem a estimulada. Aí começa a perguntar assim, o grau de conhecimento de cada candidato, potencial de voto de cada candidato, a imagem positiva ou negativa que a pessoa tem de cada candidato. E aí vem com a intenção estimulada de voto. Estimulada é quando apresenta o cartão de opções. Então, assim, provavelmente muitos respondentes, quando chegam nisso, já estão agoniados, né? Vão lembrando de um monte de coisa ruim, né? E aí vai aquele voto de protesto. Então, com certeza, esses 41% do Lula foi em decorrência disso. É o que eu chamo de uma pesquisa para testar eleitoralmente um candidato. Partidos fazem muito isso. Mas como interesse, assim, para saber medir o momento atual da intenção de voto, fica muito díspare. Eu acho que fica uma pesquisa que não dá para comparar com as demais, porque as demais já seguem uma outra metodologia. Já começa com a intenção de voto, né? E com isso, eu acho que tem um padrão de comparação melhor. Só para a gente dar uma comparação para o telespectador, então, dessa diferença, no Vox Populi deu 41 Lula e 12 Bolsonaro.
Paraná Pesquisas, que divulgou agora recentemente também, Lula aparece com 29 e Bolsonaro com 21,8. Quer dizer, não são nem 10 pontos de diferença. Exatamente. Né? Então não seria erro, seria metodologia diferente. É metodologia diferente. Mas é como eu falo, assim, se eu sou um jornal, né? Se eu sou um meio de comunicação, eu quero dar a intenção de voto hoje do eleitor, a metodologia de questionário que eu seguiria é a do Paraná Pesquisa, que de todos os institutos que fazem, ou seja, você já começa com a intenção de voto. Agora, se eu quero medir, como é que determinadas informações vão impactar no eleitorado? Isso para a campanha é importante. Então, olha, ele consegue subir até tanto isso, só que isso não é a intenção real de voto que hoje o eleitorado tem. É uma possível intenção de voto para um eleitorado caso ele seja bombardeado por esse tipo de informação. Elaboração de estratégia mesmo. E a elaboração de estratégia. Então, isso é válido nesse aspecto. Agora, para medir a intenção do eleitorado hoje, eu acho que não serve. Não é uma pesquisa que não serve para isso, não. Entendi. Eu até comentei do Paraná, a gente tem na tela aí também os dados da pesquisa da Paraná. O Lula, então, com 29%. Isso. Esse é o cenário 2, na verdade, dessa pesquisa, né? Com a presença do Lula, 29%, Jair Bolsonaro, 21,8%. Marina Silva, 9,2% e Geraldo Alckmin, 6,2%. Até vou, aproveitando aqui essas duas questões. Marina Silva também, que aparece muito diferente entre os institutos, e o Geraldo Alckmin, ele continua patinando mesmo nesse patamar, Adriano? O Alckmin está numa situação semelhante à que a gente analisou agora, né, do PSDB de Minas. Ele é bem conhecido, né? E o Bolsonaro está fazendo um grande arraso no eleitorado dele. Em São Paulo, o Bolsonaro empata com o Alckmin, né? Então, o Alckmin tem uma grande dificuldade de campanha agora, que ele vai ter que atacar o Bolsonaro, só que sem parecer que é ele que está atacando, porque vai ter que reconquistar esses votos que ele perdeu para o Bolsonaro. Só que há poucos meses de campanha. Então, ele está numa situação muito dramática também. A Marina fica entre 2 dígitos, próximo de 2 dígitos. Ela é aquela situação assim, se você tira Lula, ela está em segundo lugar contra o Bolsonaro. Então, tem situação até de empate técnico com o Bolsonaro, dependendo do cenário. Exatamente. Então, a Marina está numa situação interessante, uma situação boa. O problema dela é aquele de sempre, ou seja, como ela vai se comportar durante a campanha, né? E me parece que uma vantagem que ela tinha em outros tempos, ela parece que vem perdendo. Ela era muito boa nas redes sociais. Só que hoje, quem é um papa, né, quem está realmente fazendo um bom dever de casa em rede social em termos de campanha é o Bolsonaro. Tanto que está com esses impressionantes 22% de intenção de voto. E os demais candidatos vão ter que ganhar muito nisso. O problema que eu vejo deles é como pegar esse eleitorado do Lula, que certamente vai ficar órfão da candidatura do Lula. Eu sou daqueles que acham que o Lula não vai ser candidato, né? Então, como vai ficar o cenário com a ausência do Lula? Não vai haver uma obrigação imediata de votos. Pois é, exatamente. Não há um movimento natural para candidato algum, né? Parece que isso está muito pulverizado. Inclusive para Bolsonaro. A gente vê pesquisas aí que 5% dos eleitores de Lula votariam no Bolsonaro. Quando a gente vê o cenário, quando sai o Lula, a Marina ganha mais votos que o Ciro. Né? Então, e a pessoa do PT que poderia substituir o Lula fica muito baixo. Então, qual que é o problema deles? Esse candidato do PT sem Lula, Marina e Ciro, vão disputar com os votos brancos e nulos e abstenção os chamados órfãos do Lula. Porque muita gente que não vai votar no Lula porque não está na campanha, não quer dizer que vai votar em alguém, não. Pode ser que simplesmente não vote, não participe. E aí, esse que é o problema, principalmente para quem está atrás da Marina. O maior desafio para o candidato do PT e para o Ciro é como conseguir esses votos do Lula para conseguir colocá-lo no segundo turno contra o Bolsonaro. Quando aí sim vai ter mais chance de poder derrotá-lo. Bolsonaro hoje, com as pesquisas, ele já tem o seu lugar no segundo turno. Pode cair por causa das campanhas? Pode. Mas as pesquisas hoje estão indicando que um dos lugares no segundo turno é do Bolsonaro. O segundo turno hoje está em disputa. A Marina tem uma leve vantagem. O problema é para Ciro e o candidato do PT como conquistar esses votos dos ex-Lula, né? Com o fantasma da abstenção, né, do voto branco e nulo do lado deles.
É difícil. E ainda nessa estratégia do PT de esticar a corda até o final com Lula. Eu acho um suicídio isso. Eu acho que o PT já deveria estar trabalhando essa transferência de votos. Mas aí são questões internas do partido, enfim. Adriano, tinha mais um monte de perguntas para você, mas infelizmente nosso tempo esgotou. Vai ficar para uma próxima vinda sua aqui ao Mundo Político. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Conversamos, portanto, com Adriano Cerqueira, cientista político e diretor do Instituto Giga, dando um panorama sobre as mais recentes pesquisas eleitorais em Minas e no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.